Hoje é o Dia Nacional da Alfabetização e o Jornal da Câmara recebe o vereador Toninho Vespoli, do PSOL, que é professor. Boa tarde, vereador, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo nesse momento. Como que o senhor avalia a educação pública no nosso país? Então, eu vou falar um pouco mais específico da questão mais da alfabetização, né? O governo Haddad trouxe a questão da idade certa, que é a alfabetização até 8 anos de idade. Eu tenho uma avaliação que é o seguinte: uma que não tem embasamento teórico de você associar a alfabetização à idade. A alfabetização está muito mais colocada nas condições que a criança está exposta, né? Por exemplo, você pega crianças que desde pequeno, 2, 3 anos de idade, o pai e a mãe pega e vai lá e conta uma historinha à noite para ela, né? Então ela vai, aos poucos, se familiarizando com as histórias. Vai absorvendo e também vai vendo o prazer que o pai e a mãe têm à leitura. E isso também põe em condições ela muito mais favorável de querer saber ler e escrever na hora que ela vê o pai e a mãe com essa prática diária, né? Então, esse é um exemplo, quer dizer. Então, os vários especialistas colocam a alfabetização muito mais com as condições que a criança se é exposta do que você colocar uma meta como idade. Até porque se for colocar meta por meta, eu posso colocar a meta que eu vejo que o estudo de vocês é maravilhoso, mas eu fico imaginando se seria se você colocar um estudo de boa qualidade se você tivesse metade dos funcionários que você tem aqui. Então, provavelmente, não adianta você só colocar uma meta que tem que ter qualidade, mas você não dá condições para isso. E aí as condições também passam por o que eu já falei aqui em algumas entrevistas, que é você ter materiais adequados. Esse ano mesmo faltou materiais nas creches, teve creches que foram receber materiais pedagógicos agora praticamente em agosto desse ano. E isso então, é uma questão de condição de trabalho. Infraestrutura adequada. As salas superlotadas. Então, tudo isso influencia na questão da alfabetização. Uhum. Então, você só colocar a meta, mas sem dar uma condição para realmente que a criança seja alfabetizada, eu acho que não vai adiantar. Uma outra questão que eu acho importante colocar, assim, no programa, se a meta é chegar que a criança esteja alfabetizada até 8 anos e a criança não for alfabetizada, o que vai acontecer com essas crianças? Quer dizer, o plano tem que colocar condições de que se vai fazer agora com essas questões. As alternativas, com as alternativas. Assim, vai ter reforço, vai ter salas diferenciadas, ou elas vão ter algum outro tratamento no contraturno do horário dela escolar. Quer dizer, alguma coisa tem que ser feita, porque você coloca a meta, às vezes não dá as condições e depois a criança não consegue a meta. Quais são as possibilidades que vão fazer com essas crianças agora? Porque não adianta simplesmente falar, elas não atingiram as metas. Vereador, nós estamos falando de alfabetização como ponta de um grande processo que envolve a educação. O senhor concorda? Sim. O grande processo da educação, em 2006, quando o presidente Lula foi reeleito, o senador Cristóvão Buarque, pelo PDT, chegou no rádio e na televisão e disse o seguinte: todos os problemas do país derivam da educação. Ele obteve 1% dos votos. Escola pintada com uma quadra poliesportiva paradisíaca. Essa escola é vista como uma escola de boa qualidade, não importa a qualidade da aula que se tenha dentro dela. O que é que precisa acontecer para um salto de qualidade na educação, como política pública, do ponto de vista de integração e de olhar para o futuro? E aí é um debate que tem de vários especialistas, né? Alguns acham que sim, outros acham que não. Eu sou daqueles que acham, eu acho que você tem que ter uma boa infraestrutura, porque isso mexe também um pouco com a autoestima da criança. Então, por exemplo, né, eu fui recentemente com o vereador Reis visitar uma escola que ela foi feita em um país que tivesse terremoto. Toda a infraestrutura dela é metálica e só os enchimentos da parede que não é metálica, de alvenaria, né? E aí acontece algumas questões. Por exemplo, né, a alvenaria com o ferro, ela aos poucos, com calor, ela vai se distanciando, né?
E aí aquilo dá várias infiltrações. Então, assim, como que eu vou ensinar uma criança se está tendo infiltração na sala de aula? A gente mostrou essa reportagem aqui no Jornal da Câmara, a diligência da Comissão de A Educação. comissão fez diversas diligências. Ou se não, por exemplo, onde tem computadores, você tem que modificar lá porque tá pingando, porque está chovendo. Então, você tem uma boa infraestrutura, e isso, além de ser bom para aprendizagem, mas também mexe com a autoestima. Quer dizer, eu estou em uma escola que eu me sinto bem, que eu me relaciono bem, que não tem problema das fezes dos pombos estar em todo que é lugar, que foi a entrevista que vocês fizeram. Então, e isso é uma coisa. Outra coisa associada a isso é as condições para que realmente tenha uma escola de qualidade. E aí você tem que ter funcionários adequados para isso. E faltam muitos funcionários de apoio nas escolas. É curioso, vereador e Adriana, porque os números da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra do Domicílio, mostram que há uma evolução aí em relação ao número de pessoas com 25 anos ou mais. O percentual de pessoas sem instrução diminuiu de 15,1% para 11,9% entre 2011 e 2012. Então, assim, há indicativos que levam a um avanço. No entanto, quão expressivo é esse avanço, se tomado como base a comparação que se faz entre a lição de casa feita pela própria Coreia do Sul na década de 70 e o modelo de educação pública brasileiro vigente atualmente? A gente também tem que pensar um pouco assim, de que sociedades nós estamos falando. Isso. Né? Não quero fazer a crítica aos métodos de outros países, mas eu também acho que no Brasil, e aí eu também sou contra esse negócio da idade certa de 8 anos, porque você tira um pouco da infantilidade da criança, né? A criança, um adulto para estar bem, né? Ser um adulto, acho que com a cabeça, vamos dizer assim, no popular, uma cabeça boa, né? Que consegue lidar com seus conflitos internos e com seus conflitos na sociedade, ele tem que ter tido uma infância boa. Claro. E ter uma infância boa é ter o direito de brincar, o direito ao lúdico. E eu acho que cada vez mais tentam fazer que as crianças virem mini adultos, ou senão elas já criam um tal grau de responsabilidade que às vezes eu não sei se isso está fazendo a nossa sociedade ser uma sociedade mais feliz. E aí eu tenho mais medo ainda quando você coloca metas significativas para a criança de 8 anos, se essas metas, no meu ponto de vista, dificilmente vão ser alcançadas e ao mesmo tempo você também tirou esse processo lúdico da criança. Então, eu acho que é um debate para a gente fazer na sociedade. Legal. Vereador Toninho Vespoli, vamos voltar a falar sobre o assunto. A educação é pauta prioritária no Jornal da Câmara. A gente gosta muito do tema, gosta muito dos indicadores sociais que mostram a grande tarefa que o país tem como nação nesse sentido. Bom, com certeza. Tá? Obrigado ao senhor pela atenção.